Olá, você que está aqui nos assistindo pela TV 61, estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dolly. Como vai, Hélio? Tudo bem? Bom dia, Negrão. Bom dia a todas e todas. Então, hoje, segunda-feira, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. No bate-papo com Hélio Dolly de hoje, nós vamos falar sobre o recuo aí do presidente Jair Bolsonaro, que já estava praticamente pronto para entrar no PL de Valdemar da Costa Neto. Ele adiou sua entrada, que tem a ver aí com as composições estaduais do PL, que não estão agradando Jair Bolsonaro. E o Hélio também vai analisar, né, os opositores de direita, a posição dos opositores de direita, e querem começar a discutir a candidatura única em dezembro. E ele vai analisar também aí o erro estratégico de Ciro Gomes, que praticamente se isolou, né? Ele bateu muito na esquerda, perdeu a oportunidade de ser uma alternativa de centro-esquerda, de esquerda, e nem esquerda nem direita está acenando com Ciro Gomes, e as pesquisas mostram que ele já está perdendo, inclusive, o percentual tradicional que ele tinha. No baú do Hélio, nós vamos viajar com Hélio no tempo para Portugal de 1976. Ele continua trazendo aqui as suas memórias sobre as coberturas internacionais. Olha, esse recuo aí do Bolsonaro, a entrada no PL, tem a ver com as composições estaduais, mas também pode ter alguma luta interna ali, né? Bolsonaro não quer entrar num partido para ser só coadjuvante, né? Ele também quer ter o controle, tem a ver isso também, né? Sim, na verdade, as razões vamos dizer, elas estão sendo mais especuladas do que informadas, né? Quer dizer, o Bolsonaro, até onde eu sei, não disse a ninguém a razão do adiamento, e o Valdemar Costa Neto também não foi claro. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, né? O dono do PL, proprietário do PL, ele também não deixou claro, assim, até onde eu sei, as razões desse adiamento. De qualquer maneira, Negrão, estava marcada para o dia 22. A filiação, né, do Bolsonaro ao PL estava marcada para o dia 22. Aí ontem saiu uma nota do PL dizendo que houve um entendimento comum entre o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto para adiar. Aí o Bolsonaro veio com aquelas figurinhas dele de porque o casamento tem que ser bem feito, vamos fazer um casamento diferente e tal, não explicou nada, deu aquelas conversinhas dele. À tarde começaram a surgir especulações das razões, que é porque o PL de São Paulo quer apoiar o prefeito Rodrigo Garcia para governador, mas aí é o candidato do PSDB, isso provocou reação do Bolsonaro, dos filhos dele. Há também especulações de que foi em função de Pernambuco, porque em Pernambuco o Valdemar deu autonomia total aos dirigentes locais do PL para fazerem o que quiserem. Há também dizendo que o PL no Nordeste, em vários estados, seus parlamentares, dirigentes querem apoiar o Lula, e também depois já se falou que o Bolsonaro queria o controle total do partido em São Paulo e entregar para o filho dele, um dos filhos dele, acho que o Eduardo, né, que se elegeu para São Paulo, mas que o Valdemar não aceita. Então, assim, tem várias razões, mas, em essência, o que é? A negociação complicou, a conversa complicou com o PL. E Bolsonaro demonstra essa. Eu acho que aí nós temos que analisar sobre os aspectos. Por um lado, Bolsonaro demonstra essa característica dele de não ter não saber decidir, não ter uma decisão, não entender, não decidir que partido que ele vai. Você vê que já falaram do PTB, já falaram do Patriota, já falaram do Avante, isso nesses últimos dias, nesses últimos tempos, do PP, agora do PL. Né? Ele não se decide. Agora, por outro lado, Negrão, vamos admitir também
Tem muita responsabilidade o sistema partidário que nós temos, né? A gente tem se dedicado aqui nos últimos programas a falar mal do nosso sistema político eleitoral. Eu acho que esse é um elemento a mais. Quando você fala nesses partidos, você está falando de empresas, praticamente. Você não está falando de uma postura política, de uma postura ideológica clara. Tanto é que eu acabei de falar, o PL, em alguns estados, quer apoiar o Lula, né? Em outros estados, ele é de extrema-direita. Isso se repete em outros partidos. No PP do Ciro Nogueira também existe quem queira apoiar o Lula. O Partido do Kassab. O Partido do Kassab, qual é a essência ideológica dele? Então, nós temos aqui partidos que não são partidos, realmente, como se entende partido nas democracias liberais, ocidentais, né, capitalistas, de países capitalistas. Bolsonaro, Negrão, já foi de 8 partidos. Ele já esteve em 8 partidos, em toda a trajetória dele como deputado federal e como candidato a presidente. Como presidente, ele teve 8 partidos. Né? Então, esse sistema também é falho. Nós estamos comemorando hoje a proclamação da República, como você disse, Negrão, mas essa República parece que ela ainda está em construção. Né? Ela começou de um jeito esquisito, ela começou com um golpe de Estado, ela não começou por um movimento popular, por uma luta do povo, ou pelo menos de suas elites mobilizadas pela República. Não, começou com um golpe de Estado que nem era inicialmente para proclamar a República, era para derrubar um gabinete do imperador, e acabou virando proclamação da República, uma República que ainda tem muito a construir. A realidade é essa: o sistema eleitoral e político do país é algo lamentável, é muito ruim. E essa questão do Bolsonaro reflete não só essa postura errática do Bolsonaro, essa postura de um extremista de direita, um fascista que não encontra um partido, que quer chamar de seu para poder dominar. Um outro absurdo, pelo menos da maneira como é constituído. Eu não sou contra o financiamento público de campanha, não. Acho uma hipocrisia ser contra o financiamento público de campanha. Mas da maneira como ele é estruturado hoje, em que um Valdemar Costa Neto no PL, um Ciro Nogueira no PP, um Kassab no PSD e assim por diante, dominam uma quantidade enorme de dinheiro a seu bel prazer, a seu gosto, e se enriquecem com isso. E compram aviões, vivem bem, vivem muito bem com o dinheiro público, que é o dinheiro destinado aos partidos. Então, nós temos isso. O Bolsonaro agora continua sem partido. E por uma outra questão da nossa legislação, Negrão, quando eu falo isso, muita gente se opõe. Essa é uma opinião que encontra uma oposição muito forte, inclusive nos partidos de esquerda. Quando eu falo o seguinte, eu, pessoalmente, não concordo que não possa haver candidaturas independentes no Brasil. Existem candidaturas independentes na maioria dos países. Poucos países não têm candidatura independente. É verdade que, em alguns países, elas só vigoram para eleições locais, eleições regionais, e não vigoram para eleição nacional. Mas em muitos partidos há, inclusive, para eleição nacional. Ou seja, não se obriga um cidadão a se filiar a um partido para que ele possa se candidatar a um cargo público, o que eu considero correto, porque o partido acaba sendo, principalmente no Brasil, onde eles são essas excrescências, de modo geral, como é o próprio PL, que nós estamos citando aqui, e a maioria dos 30 e tantos partidos que nós temos, não a totalidade, mas a maioria, você tem uma barreira. Caso o cidadão queira disputar um cargo de vereador, que seja, ou um cargo de presidente da República, tem uma barreira entre ele e a disputa, que é o partido, a obrigação de entrar para o partido. Isso em vários partidos não existe. Existem os candidatos independentes, as listas independentes. Né? Então, essa, para mim, na minha opinião, é outro grave erro do sistema brasileiro. E o Bolsonaro agora está tendo que se virar para encontrar um partido que ele considere seu, porque ele não conseguiu construir o partido dele. Um dos objetivos do Bolsonaro, ao iniciar o governo, era criar um partido dele, para ele e para os filhos. Seria o Aliança pelo Brasil.
ele mobilizou recursos, mobilizou pessoas para isso, e, na minha opinião, incrivelmente não conseguiu. Não conseguiu as assinaturas necessárias. Negrão, você sabe que existe um partido chamado Unidade Popular. É verdade. Unidade Popular é um partido que conseguiu sua legalização mediante assinaturas. Unidade Popular está aí. Fez um congresso no fim de semana e deu um indicativo de um candidato a presidente da República. É um direito dele, a gente sabe que é para marcar posição. Mas Unidade Popular está falando que vai lançar um candidato a presidente da República. Se não me engano, o Léo Silvestre é o nome dele, eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar, para falar a verdade. Mas o Bolsonaro não conseguiu fazer um partido. E isso aí tem atrapalhado os planos dele. Hélio, pela essa mobilização da direita aí, que fala que em dezembro já deve ter definição do nome, me parece que o nome de Sérgio Moro não tá sendo consenso, né? Não tá mobilizando, pelo menos parte dessa direita aí, que se mobiliza para ter seu candidato ainda, né? O Sérgio Moro ele encontra muitas restrições, obviamente, na esquerda, e ele encontra restrições à direita. Primeiro, porque ele não é um político que venha da política. Isso aí já cria muitas restrições em segmentos da política brasileira. Em segundo lugar, ele é a Lava Jato, é a cara da Lava Jato. E a Lava Jato ela recebe oposição, vamos dizer assim, legítima e ilegítima de vários segmentos políticos, não é só da esquerda, da direita também. Quando eu falo ilegítima, para o Brasil, tanto em termos políticos, que levou a Bolsonaro, quanto em termos econômicos, que destruiu empresas importantes brasileiras, destruiu mais de 4 milhões de empregos, criou essa situação na Petrobras que nós estamos vendo. Não foi a corrupção que criou essa situação da Petrobras hoje. A corrupção é péssima. Houve corrupção na Petrobras? Houve, sim. Não adianta dizer que não houve. Houve corrupção na Petrobras. Diretores da Petrobras, altos servidores, funcionários da Petrobras praticaram atos de corrupção na Petrobras. Mas não foi isso que está destruindo a Petrobras. O que começou a destruir a Petrobras foi a Lava Jato. Foi a política equivocada da Lava Jato de destruir empresas brasileiras a favor dos Estados, equivocada para nós, mas certa para eles. Por quê? Porque ele estava a serviço dos interesses dos Estados Unidos. Não era à toa que Moro vivia nos Estados Unidos. Ele estava atendendo a uma preocupação dos Estados Unidos com o crescimento de empresas brasileiras no exterior, inclusive a Petrobras, com a falta de controle dos americanos sobre o petróleo brasileiro. Eles estavam incomodados com a presença de empreiteiras brasileiras fazendo obras em países do chamado Terceiro Mundo, na América Latina, na África, na América Central, na República Dominicana, em Cuba. Eles estavam incomodados com isso e eles queriam quebrar o país, preocupados com o crescimento dos BRICS, que é aquela aliança de países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, isso motivou o Moro. Então, quando eu falo da oposição legítima, eu me refiro àqueles que veem toda aquela corrupção judicial que Moro e Dallagnol fizeram. A ilegítima é daqueles que são contra a Lava Jato, não por causa disso, não porque houve uma corrupção judicial, de que houve uma submissão a interesses estrangeiros de direito. Não, é porque eles são corruptos e não querem nada que investigue corrupção. Então, o Moro não tem esse apoio, então ele vai ter dificuldade. Agora, política, Negrão, e oportunismo andam juntos. Se o Moro mostrar em pesquisas que está crescendo e que ele é uma alternativa da direita ao Lula, principalmente ao Lula, e ao Bolsonaro, eles acabam apoiando ele, como apoiaram o Collor, como apoiaram o Bolsonaro, em dois momentos distintos da nossa história. Agora, ele não é o candidato preferencial dessa direita que busca derrotar o Lula sem Bolsonaro. Quer dizer, busca tirar o Bolsonaro para derrotar o Lula.
né? Ele não é o preferencial, mas ele está no jogo, tá, Negrão? Ele está no jogo, ele está se articulando, ele teve uma conversa com o presidente do DEM, que agora está se juntando ao PSL para formar a União Brasil, que é o Antônio ACM Neto, né? O neto do Antônio Carlos Magalhães, o grande tirano lá da Bahia, e ele quer o entendimento com esse novo União Brasil, ele tá trabalhando politicamente e ele está conversando. O que eles estão dizendo? Que depois que o PSDB definir quem é seu candidato nas prévias, que está basicamente entre Dória e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, os dois governadores de São Paulo e do Rio Grande do Sul, quando o PSDB decidir, eles começam uma conversa mais objetiva em torno de uma candidatura única, que aí vai reunir Moro, Mandetta, o vencedor do Só um PSDB. parênteses, sério. Só um parênteses. O Arthur Vigílio desistiu ou ele está sem nenhuma chance? Como é que é a chance do Arthur Vigílio? Ele continua candidato, Negrão, mas ninguém no PSDB admite uma possibilidade dele ser o vencedor. Ele é um dos 3 candidatos nas prévias. E essa definição para dezembro, então, você acha que depois das prévias do PSDB, com a definição desse nome, se afunila essa definição da direita? Porque 21 de novembro o PSDB resolve quem é seu candidato. Então, o que eles estão dizendo? Sabendo quem é o candidato do PSDB, e aí, Negrão, nós temos uma situação muito diferente. Vai ser uma história se for o Dória e vai ser uma história se for Eduardo Leite. Exatamente. São situações muito diferentes, né? Tem alguns que dizem assim, se for o Dória, estamos fora. O Eduardo Leite dá para compor, o Dória não dá. Tem partidos que dizem isso, né? Então, depois disso, decidido no dia 21, aí eles podem começar a conversar de uma maneira mais objetiva. Mas é óbvio que vai ser uma conversa longa, não vai ser uma conversa para ser decidida em dezembro. Vai ser uma conversa que vai levar até, acho que, a metade do primeiro semestre do ano que vem, quando aí as coisas vão estar mais claras. Se a direita vai conseguir se juntar ou não para enfrentar o Lula. Porque a ideia deles é a seguinte: se não tiver um candidato único da direita, dificilmente eles vão impedir a ida do Bolsonaro para o segundo turno contra o Lula, a não ser que haja um acontecimento político, um fato político que é possível e que tire Bolsonaro do segundo turno. Hoje, Bolsonaro não está fora do segundo turno. Olha, antes da gente passar para o Ciro Gomes, você está acompanhando aí essas conversações aí do Lula com o Alckmin? Como é que você está acompanhando essa questão aí? Negrão, eu estou acompanhando pela imprensa. Não tenho informação concreta sobre isso, a não ser o fato de que, apesar de alguns petistas quererem negar, o fato existe. A aproximação existe, aproximação no sentido de conversa, tá, Negrão? Eu acho que nós aqui no Brasil estamos muito desabituados de determinar essa polarização que Bolsonaro provocou, mas uma polarização que até já existia entre o PT e o PSDB em nível nacional. Né? Todas as últimas eleições, com exceção da de Bolsonaro, foram polarizadas PT e PSDB. Criou um pouco a prática da conversa, né, Negrão? A conversa faz parte da política, o entendimento faz parte da política num sistema como o nosso. Nós estamos vivendo nesse sistema de democracia liberal, capitalista, em que a conversa faz parte. Que é a conversa. Como eu já disse aqui, Negrão, o Lula parece. O que os movimentos do Lula indicam? Ele está buscando uma candidatura a mais ampla possível para ele. Ele sabe que ele não vai ser uma referência de uma frente ampla contra o Bolsonaro. Ele não vai juntar de esquerda, centro-esquerda, centro-direita contra o Bolsonaro. Ele sabe disso. Mas quanto mais apoio ele tiver de segmentos de centro-direita para a candidatura dele, ele sabe duas coisas. São maiores as chances dele se eleger
inclusive contra um candidato da centro-direita, que pode chegar ao segundo turno, em vez de Bolsonaro, como no sentido dele governar depois, dele já chegar com uma aliança para governar. Claro que depois outra coisa. Agora, vamos lembrar sempre de uma coisa. O político que se elege no primeiro turno, ele tem menos necessidade de aliança do que o que se elege no segundo turno. Isso sem levar em consideração a composição do Congresso ou das assembleias legislativas. Porque quando ele se elege no primeiro turno, ele está eleito. Os outros candidatos ficaram para trás. Ele está eleito e pronto. Quando ele vai para o segundo turno, ele tem que formar novas alianças, porque ele vai precisar chegar aos 50% mais um dos votos. Então, ele precisa de apoio de candidatos que foram derrotados no segundo turno. E aí ele tem que fazer novas alianças que vão se refletir no governo dele. Então, os políticos, de modo geral, preferem não ter que se submeter. Primeiro, é ótimo ganhar no primeiro turno sem enfrentar o segundo turno, fazer nova campanha, despesa, etc. Mas também evita essas alianças. E o Lula, pelas pesquisas atuais, e a gente tem falado delas, pelas pesquisas atuais, o Lula não se descarta a possibilidade dele ganhar no primeiro turno. Não está descartado totalmente, eu acho muito difícil, mas não está descartado. Pelas pesquisas, é possível Lula ganhar no primeiro turno. Quem sabe ele não está já tentando aglutinar forças para vencer no primeiro turno. Entendeu? Então, acho que isso. Agora, é uma possibilidade? Os petistas mais, vamos dizer assim, mais extremados, ou vou até usar uma expressão mais puro, mais descolados da realidade, que acham possível a esquerda ganhar e governar sozinha, esses petistas se irritam profundamente quando se fala de uma possibilidade do Alckmin ser vice do Lula. Ou quando se fala de outros, de empresários, tal. Mas a realidade é essa, Negrão. A realidade é essa. O primeiro, Lula busca alguma coisa nesse sentido. E segundo, é necessário, no momento em que nós temos que analisar cada momento. Pode chegar um momento no país, com a evolução dessa nossa república, em que a esquerda consiga se eleger e governar sozinha, e implantar um programa que ela considera um programa mais autenticamente de esquerda, de uma esquerda mais... Nem governa sozinha no Brasil. Ciro Gomes, você acha que Ciro Gomes ainda tem alguma chance? Eu estou vendo a situação de Ciro Gomes muito complicada, né? Eu também, viu, Negrão? Eu também concordo com você. Eu até achei que aquele movimento do Ciro Gomes de suspender a candidatura por causa da votação do PDT na PEC dos precatórios seria um pretexto para ele largar o barco, sabe? Assim, porque o Ciro Gomes já tem pesquisa em que o Moro já tem mais votos do que o Ciro Gomes. Exato. Em pesquisa, o Ciro estava em terceiro até agora, até em algumas pesquisas com índice bom, 10%. Hoje é excelente, viu, Negão? Está 10%. Um ano antes da campanha é muito bom. Mas o que acontece com o Ciro, Negão? O Ciro ele se identifica como de centro-esquerda, num partido de centro-esquerda que é o PDT. Mas ele optou, na ilusão de que ele poderia ser o candidato da Frente Ampla, unindo centro-esquerda e centro-direita contra Lula e Bolsonaro, ele brigou com a esquerda. Então, mesmo eleitores de esquerda, que não acham boa, por várias razões, a ideia da volta do Lula, ou por discordarem do PT, ou por acharem que o Lula não é o melhor candidato, qualquer razão que seja, teriam no Ciro Gomes uma alternativa. Mas o Ciro Gomes começou a adotar posições à direita e criticar demais o PT de uma maneira até, vamos dizer assim, até suja. Estilo João Santana, aquilo que João Santana fez com a Marina na eleição de 2014, naquele estilo de acusações falsas,
Ele inventou acusações contra o Lula, ele baixou muito o nível. Né? Baixou muito. Então, ele hoje tem uma rejeição da esquerda, eu estou falando da esquerda não lulista, da esquerda que não ia votar. Ele tem uma rejeição muito grande, e esse pessoal começa a confluir para o Lula. Fala, não, Ciro Gomes está na direita. Ao mesmo tempo, a direita não quer o Ciro Gomes como seu candidato. Porque o que o Ciro Gomes diz que vai fazer na economia, principalmente na economia, não é o que a direita está querendo. Eu estou falando não da direita bolsonarista, extrema-direita, estou falando da centro-direita, vamos chamar assim. Então, o Ciro Gomes ficou ali, está solto ali. Ele não é nem esquerda nem direita, não vai ser o candidato de direita. Se ele for candidato e houver um outro, vamos supor que a centro-direita toda consiga se unir, o que é difícil, mas vamos considerar. Vamos supor, o Moro, ou o Mandetta, ou o Rodrigo Pacheco, ou o Dória, ou o Eduardo Leite, é o candidato da centro-direita. Aí nós vamos ter 4 candidatos. Nós vamos ter o Lula, o Bolsonaro, 4 foram os menores, né? Lula, Bolsonaro, Ciro e esse nome da centro-direita. A possibilidade maior é o segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Então, ele ainda vai atrapalhar a centro-direita. Então, a posição do Ciro Gomes hoje, ele está levando o pau dos 2 lados. E isso não quer dizer que ele está certo. Muitas vezes a gente vê jornalista falando assim, eu escrevi uma matéria, apanhei da esquerda, apanhei da direita. Isso demonstra que eu estou certo. Está certo porra nenhuma. Você pode estar errado levando o pau dos 2 lados. Entendeu? Demonstra que eu estou na posição correta. Tipo assim, o muro, o meio é a posição correta a se tomar. Em determinadas circunstâncias, até pode ser uma postura de meio, mas nem sempre. Você adotar uma postura, eu apanhei dos 2 lados, então, olha, estou vendo como eu estou certo, é um pouco a postura do Ciro Gomes. A questão é que, na retórica jornalística, pode até parecer certa, mas na política possivelmente não vai dar o resultado que ele quer. Né? Muito bom. Vamos, então, para o Baú do Hélio. No Baú do Hélio de hoje, a gente prossegue com as suas memórias das coberturas internacionais. Ele saiu lá em 1976 da Alemanha, passou uns dias em Paris e depois seguiu para Portugal. Portugal, de 1976, 2 anos depois da Revolução dos Cravos, as independências das colônias africanas. Enfim, Hélio, como foi? O que você foi fazer em Portugal? Negrão, na verdade, como eu já disse, eu trabalhava no TV Globo e eu fui designado para cobrir eleições da Alemanha. Passei, se eu não me engano, 2 ou 3 semanas na Alemanha. Aí, o Mário Soares, que na época era o primeiro-ministro de Portugal, ele viria ao Brasil. Opa, agora me deu um branco, se ele era primeiro-ministro ou presidente, acho que ele era primeiro-ministro. Primeiro-ministro. Ele viria ao Brasil, fazer uma visita ao Brasil. Imagina, depois da Revolução dos Cravos, o primeiro-ministro de Portugal viria ao Brasil, era um fato importante, né? Porque, Negrão, relembrando um pouco, os governos brasileiros sempre foram muito simpáticos à ditadura do Salazar. Sempre foram. A ditadura do Salazar em Portugal sempre teve um grande apoio, inclusive de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek tinha uma relação muito boa com o governo português. É aquela proximidade, né, Negrão? A proximidade Brasil-Portugal, a enorme colônia portuguesa no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, mas uma enorme colônia portuguesa. Agora, ao mesmo tempo, o Brasil concedeu asilo a vários portugueses que fugiam da ditadura salazarista. O caso mais notório é do Humberto Delgado, né, que sequestrou um navio e se asilou no Portugal. Era um grande opositor da ditadura salazarista e que recebeu asilo no Brasil. E eu já contei aqui, mas, obviamente, nem lembram, nem todos assistiram, de que um dos editorialistas do jornal O Estado de São Paulo, que era um jornal conservador, era Miguel Urbano Rodrigues, um grande jornalista português, também exilado no Brasil, membro do Partido Comunista Português, exilado no Brasil e que era editorialista do Estado de São Paulo, abrigado aqui. Era o comunista dos mesquitas, né?
comunista dos Mesquita. E foi um grande protetor que eu tive dentro do estado de São Paulo quando eu trabalhei lá, nos anos 70. Pois bem, então, o que eu fui designado para fazer em Portugal era fazer 2 entrevistas. Naquela época, os recursos da televisão, você sabe disso, eram muito poucos, né? Era muito difícil. E até transmitir as matérias era uma complicação. Você tinha horário de satélite. Não era como hoje, que você coloca na internet e manda a matéria. Você tinha que esperar um determinado horário de satélite para ir num centro, num determinado local, não tinha os computadores, né? Então, você ia num determinado local, colocava lá ou filme mesmo, película, ou então a fita de videotape, como nós chamávamos, VT, e para ela ser transmitida pelo satélite para o Rio de Janeiro. Na verdade, se eu não me engano, ela ia para Londres, e de Londres ela era retransmitida para o Rio de Janeiro. A outra opção que tinha, Negrão, era pegar as películas, os rolos de filme, ou pegar os VTs. E eu quero te dizer o seguinte: a cobertura na Alemanha foi feita com filme, película. Foi película, filme. Era pegar aquilo e colocar no avião, levar no aeroporto, despachar no aeroporto para alguém pegar no Rio de Janeiro. Eu mandei várias matérias da Alemanha, nesse tempo que eu tive lá, de avião, pela Varig. Varig é pioneira. Mandava pelo avião, colocava num pacote, e muitas vezes a própria tripulação aceitava levar, porque naquela época tudo era mais fácil, não havia aquela preocupação tão grande com segurança. Então, você procurava lá o comandante do avião, falava: comandante, só pode levar aqui para mim, para a TV Globo, vamos buscar no aeroporto. O cara levava, entendeu? Levava os filmes da Globo. Mas a minha tarefa era só fazer 2 entrevistas. Uma entrevista com o Mário Soares e uma entrevista com o ministro das Relações Exteriores dele, que era uma pessoa desconhecida, eu nem lembro o nome dele, e que depois, inclusive, foi substituído pelo próprio Mário Soares. O primeiro-ministro assumiu também o Ministério de Negócios Estrangeiros, como eles chamam. E eu fui fazer 2 entrevistas. E eu não tinha equipe comigo, não existia naquela época também, né? Não tinha esse negócio dos escritórios da Globo na Europa. Né? Você tinha alguns jornalistas, mas não tinha necessariamente as equipes. Você tinha algumas equipes, mas eram poucas. Portugal não tinha nem correspondente, nem equipe para filmar. Então, a Globo contratou uma equipe da antiga UPI, United Press International, que era uma das grandes agências de notícias do mundo. As principais agências eram o UPI, Associated Press, as 2 eram americanas, e a Reuters, que era inglesa. E contratou uma equipe da UPI, da UPI lá em Lisboa, para fazer. Aí eu fiz a primeira entrevista com o ministro. Correu tudo bem, fiz a primeira entrevista com o ministro. E ficamos aguardando o Mário Soares marcar a entrevista dele. A equipe da UPI era uma equipe lá de jornalistas portugueses que estava trabalhando para nós. Enquanto isso, Negrão, eu aproveitei para conhecer Lisboa. E tinha um diplomata português, que era o adido cultural da embaixada aqui no Brasil, e eu confesso a você que eu esqueci o sobrenome dele, mas o nome dele era Rui, e ele estava em Portugal. Então, foi excelente, porque ele me mostrou, ele saía, ele estava em Portugal, não lembro por quê, ele me mostrou, acho que era porque preparando a visita ao Brasil do Mário Soares. Ele me mostrou Lisboa, nós fomos a vários lugares, me levou à Casa de Fados, foi excelente. Eu tinha um outro amigo lá em Portugal, José Lida Veiga, que é hoje um grande professor em São Paulo, especialista em agricultura. José Lida Veiga tinha sido militante da Ala Vermelha e estava exilado em Portugal. E o Zé Lida Veiga também me ajudou muito lá, mostrou, fomos a restaurantes, fomos conhecer locais de Lisboa. Então, foi muito interessante para mim. Aí é que veio o drama, Negrão. Aí o Mário Soares finalmente marcou a entrevista. Aí lá vou eu para o local da entrevista. Para começar, me disseram um local, disseram que era o Palácio de Belém, só que lá tinha eu fui parar no Congresso. E não era no Congresso, aí eu corri para a residência do presidente, que também é Belém, e fiquei lá
esperando não o Mário Soares, né? Esperando a equipe. A equipe E a não foi. equipe não chegava. Eu com o Rui lá, que era o português, o diplomata português, eu e ele esperando. E o Mário Soares, de vez em quando, vinha um secretário, um ajudante de ordem, perguntava se estava tudo pronto. Não, não está, a equipe não chegou. Ah, Imagina, Negrão, situação, o primeiro-ministro vai dar entrevista, a equipe não chega. E não tinha celular. Então, ficava ligando para o escritório da UPI, e o escritório da UPI também não sabia o que estava acontecendo. Bom, resultado, Negrão, a equipe não foi. Eu perdi a entrevista do Mário bom, Soares. Eu aproveitei para conhecer Portugal, mas perdi essa entrevista. Sabe por quê? Eles tinham ido fazer uma cobertura numa outra cidade, que eu não lembro qual. Portugal, tudo é muito perto, né? Você vai de Lisboa ao Porto em 3 horas e 4 horas, sei lá. Então, tudo é muito perto. Eles tinham ido fazer e sofreram um acidente na volta. Não houve feridos, né? Mas sofreram um acidente que atrasou tudo e resultado. Olha, o pessoal no Rio ficou pau, mandou uma carta, eu vi a carta, mandou uma carta desaforada para a UPI, mas o resultado é que eu não fiz a entrevista. Eu passei uma semana, foi uma semana em Lisboa e só fiz uma entrevista enquanto eu estava em Lisboa. Vai falar, por que você não aproveitou para fazer outras matérias? Primeiro que não era pauta, né? Depois não era fácil, não. Você vê, para eu fazer outras matérias, eu precisaria ter uma equipe. Para ter equipe, ela precisaria ser paga pela Globo. A Globo não queria pagar para inventar a matéria. Eu via muita coisa ali. Eu via muita coisa. Eu lia os jornais portugueses, aquela efervescência pós-revolução dos cravos, pós-libertação das antigas colônias africanas. E foi muito interessante. Conversei com pessoas bastante interessantes, mas eu trabalhava em televisão na época, né? E aí a viagem a Portugal se limitou a isso. Eu aproveitei um pouquinho mais. Sabe o que eu fiz, Negão? Eu teria que voltar de Lisboa para Frankfurt para pegar o voo da Lufthansa para o Rio de Janeiro, porque minha viagem era para a Alemanha, então era um voo ida e volta da Lufthansa, e a Globo estendeu para mim até Lisboa, né? Para eu fazer a cobertura em Lisboa. Mas eu teria que voltar para Frankfurt. Aí eu descobri que esse voo da Lufthansa ele fazia uma escala em Casablanca, no Marrocos. olha, Ele era Frankfurt, Casablanca, Rio. Havia um outro voo da Lufthansa que era Frankfurt, Senegal, né, Lagos, Rio. E aí, o que eu fiz? Eu comprei um baratinho até, comprei um voo da Air Maroc de Lisboa para Casablanca, que é pertinho, é um voo rápido. O que eu me lembro bem desse voo é que todo o tempo no avião ia um segurança, um cara enorme, e um segurança no fundo do avião em pé. Ele fez o voo em pé. Era um segurança armado dos marroquinos lá. Bom, aí eu cheguei de manhã cedo em Casablanca, passei o dia em Casablanca, conhecendo o basicão de Casablanca, né? Tendo uma ideia de Casablanca, indo lá nos museus. Filme, né? Aquela memória do filme, aquela história. Memória do filme, né? Procurei o café lá. Bom, achou café? Não tinha, não. Eu passei o dia inteiro em Casablanca, até fiquei amigo lá de um marinheiro marroquino que me encontrou lá e começou a puxar papo, a gente conversou muito e tal. Imagina, eu conversando com um marroquino, sem saber nada, com um francês, ele com um espanhol muito xoxo, eu com um francês xoxíssimo. E depois peguei à noite. Quando foi de madrugada do dia seguinte, eu fui para o aeroporto à noite, de madrugada do dia seguinte, o avião passou lá em Casablanca, eu embarquei e voltei do lado do Carlos Castelo Branco, que estava vindo de Frankfurt. Ele tinha voltado de Paris para Frankfurt para pegar o voo para voltarmos para o Rio. E acho que eles tinham reservado poltronas, né? Poltronas. E voltamos até o Rio, o Castelo e eu voltamos nesse voo para o Rio. Então, eu aproveitei bem. Minha primeira viagem à Europa foi também um pezinho ali na África, né? Na África. Casablanca. Depois de muito tempo você voltou, né? Ali
Saara, né? Não, depois Então, eu né? voltei a Angola. Eu fui a Angola quando o Sarney era presidente. Eu fui Ah, cobrir uma visita do Sarney a Angola, isso em 1988, 89, 88, eu acho. Eu fui a Angola, passei uma semana em Luanda e fui a Capanda, e depois eu fui à Argélia, uhum. né? Agora recentemente, eu fui à Argélia e fui ao Saara Ocidental. Maravilha. Mas É, isso a aí são experiência temas, africana é pequena. isso aí são temas para os próximos baús, né? E a gente vai ficando por aqui com o nosso bate-papo com o Hélio de hoje. Segunda-feira, feriado, aproveite aí. Hélio, obrigado a vocês que nos assistiram e até quarta-feira.